Olá a todos. Então, dando continuidade na nossa disciplina, nós vamos iniciar hoje sobre a cultura do pimentão. Como vocês sabem, o pimentão ele é uma cultura importante, né, dentre as hortaliças, e tudo que a gente falar, ou quase tudo que a gente falar para a cultura do pimentão, também se aplica para a cultura das pimentas, embora nós não vamos tratar aqui na nossa disciplina sobre o manejo e a produção de pimentas, mas são plantas da mesma família, né, do mesmo gênero e que têm uma fisiologia bastante semelhante. O pimentão e as pimentas, eles têm origem na região andina, né? Então, América Central e parte da América do Sul é o principal centro de origem do gênero Capsicum. E na região amazônica nós temos um centro de origem de pimentas do gênero da espécie Capsicum chinense, que seriam as pimentas de cheiro que nós conhecemos. Então, parte do Brasil aí também é considerado o centro de origem das espécies do gênero Capsicum. Dentre as espécies do gênero Capsicum que são cultivadas, né, como eu disse para vocês, que engloba as pimentas e os pimentões, nós temos a espécie Capsicum annuum, variedade annuum, que são os pimentões propriamente ditos, e as outras espécies de Capsicum, Capsicum bacatum, chinense, frutescens, annuum, variedade Glabrioscolum, Capsicum bacatum, variedade Pratermiso e Capsicum bacatum, variedade Bacatum. Provavelmente vocês já viram esses tipos de pimentas, né, e também pimentões, embora não sabiam que havia uma certa diferença entre eles. Então aqui eu só vou mostrar rapidamente a diferença. Então, na parte superior do slide a gente pode observar plantas da espécie Capsicum annuum, variedade Annuum, onde se encontra o pimentão. Então todos os pimentões são da espécie Capsicum annuum, variedade Annuum. Dentro dessa espécie também tem um tipo de pimenta doce, conhecida como pimenta americana, que muito provavelmente vocês já viram nos supermercados. É uma pimenta bem grande, né? De ponta bastante afilada e não tem pungência, ela não é ardida, né? Então ela tem o mesmo gosto de um pimentão, né? Embora é chamado de pimenta americana. E a pimenta jalapeño, que é um tipo de pimenta também conhecido aqui no Brasil, muito utilizada no México, nos Estados Unidos, né, para se fazer conservas, né? E todos esses três tipos, né, eles não têm ardor, eles não são ardidos, né, não tem pungência. Nós vamos falar da pungência um pouquinho mais para frente. Então essas cultivares, né, de pimentão, de pimenta americana e de pimenta jalapeño, elas não têm um teor elevado de capsaicina, ou seja, elas não são muito ardidas, ou praticamente não são ardidas. As outras espécies que eu vou mostrar para vocês agora, elas têm um nível variado de pungência, tá? Por conta da presença da capsaicina, que é a substância que faz com que as pimentas ou até mesmo os pimentões possam fiquem ardidos, né? Que tem aquela pungência. Então, dentro da espécie Capsicum bacatum, tem duas pimentas que são muito conhecidas, né, de vocês, Capsicum bacatum, variedade Pendulum, que é a pimenta dedo de moça, e a pimenta cambuci, também conhecida como chapéu de frade. Depois nós temos as pimentas de cheiro, que são da espécie Capsicum chinense, né? Então são várias as pimentas de cheiro, né? Alguns lugares também conhecido como pimenta bode, cumari do Pará, que não é a cumari verdadeira, tá? Por isso que ela é chamada de cumari do Pará. A pimenta murupi, que é uma pimenta toda engruvinhada. E existe N outras,
né, N outros espécimes que representam a espécie Capsicum chinense. Tá? Então, a maioria das pimentas de cheiro, elas estão dentro da espécie Capsicum chinense. Uma outra pimenta bastante conhecida de vocês é a pimenta malagueta, da espécie Capsicum frutescens, né? Então é uma pimenta de tamanho diminuto e bastante ardida, então tem uma concentração de capsaicina bastante elevada e é bastante apreciada, né, para quem gosta de pimenta. Uma outra espécie de pimenta é Capsicum anno, variedade Glabiosculum, também conhecida como variedade aviculare, que ela se parece com uma pimenta cumari, tá? Mas ela não é uma pimenta cumari, né? Ela é um pouco mais pontiaguda e é chamada de pimenta de mesa. A pimenta cumari verdadeira, ela é a variedade Capsicum bacatum, variedade Pratermisum, tá? É a cumari verdadeira. E existe uma variante, né, dessa espécie de Capsicum bacatum, que também é conhecida como pimenta cumari, que é a Capsicum bacatum variedade bacatum. Isso é mais para vocês terem uma ideia, né, das espécies, da variabilidade de pimentas e pimentões. Bem, as pimentas e os pimentões, eles são tidos como fonte importante e com um valor nutricional muito grande para a alimentação humana. Embora aqui no Brasil a gente consuma pimenta e pimentão somente como um condimento. Em outros países, como por exemplo na Alemanha, né, os alemães eles têm o hábito de consumir o pimentão como um alimento. Né? Então, é comum as pessoas consumirem um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, ou quando faz o churrasco, assa também o pimentão. Então, lá o pimentão ele é tido como um alimento. Então, é uma fonte importante, principalmente de vitamina C, visto que a concentração de vitamina C no pimentão e nas pimentas é bastante elevada, tá? Além de outros elementos, né? Alguns sais como ferro, é uma fonte importante também de carotenos, né? De carotenoides, de tiamina, de riboflavina. Então, o pimentão e a pimenta, mais o pimentão, porque a gente pode consumir em uma quantidade maior o pimentão, é importante, né, do ponto de vista nutricional. Como propriedades medicinais, né, essas plantas ou fruto dessas plantas, né, que é o que a gente consome, tem atividade anti-inflamatória, é ativador da peristase intestinal, é digestivo, é estimulante da circulação sanguínea. Então, é utilizado em indicações para coágulo sanguíneo, desinteria, falta de apetite, alguns problemas digestivos, deficiência de vitamina C e cólica por gases abdominais. Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido a falar que quem tem problema de hemorroidas não deve consumir pimentas. E isso é verdadeiro, ou não deve consumir quantidades elevadas de pimentas. Por quê? Por conta dessa ativação da peristase intestinal e também do estímulo da circulação sanguínea, né, vai haver um estímulo maior, né, dessa circulação sanguínea, e quem sabe, né, a hemorroida ela é um vaso sanguíneo que vai tomando dimensões maiores e pode sair do corpo humano, né? Então, quando há o consumo de pimenta devido à peristase intestinal e o aumento da circulação sanguínea, pode dar uma crise de hemorroida. Então, essas pessoas, elas devem evitar consumir grandes quantidades. Além disso, além do problema de hemorroidas, o excesso, né, o consumo em excesso de pimentas pode causar taquicardia e hipertensão. Então é importante pessoas que têm conhecimento de problemas cardiovasculares tomar cuidado com a quantidade de pimenta consumida.
Um outro produto que é extraído das pimentas ou dos pimentões, tá? Pode ser de um ou de outro, é a páprica. A páprica é um produto muito apreciado na cozinha húngara, né? No Brasil a gente também consome em vários pratos a utilização da páprica. Eu acho que vocês já devem ter visto no supermercado. Ela é vendida em vidros, né? Ou de uma marca mais cara, ou em pacotinhos, né? De algumas marcas mais baratas. A páprica nada mais é do que a polpa dos frutos de pimenta ou pimentão, que são secos por um processo específico para a manutenção da cor. Na páprica, e aí, né, para a produção da páprica, para que ela fique de coloração vermelha, sem resquícios de sementes ou partes brancas, são retiradas todas as sementes no processo de produção, são retiradas todas as sementes e os veios. Os veios seriam aquelas partes brancas que tem dentro de uma pimenta. Então, antes de se produzir a páprica, são retiradas as sementes e os veios para que o produto final fique com essa aparência bonita de um pó de cor uniforme. Eu disse para vocês que a páprica ela pode ser feita com pimenta ou com pimentão. Então, quando é feito com pimenta, nós dizemos que é a páprica picante. Quando a páprica é picante, a concentração de capsaicina, que é o alcaloide, né, que confere a pungência, que confere aquele ardido que nós sentimos ao consumir a pimenta, a capsaicina ela tem uma concentração de 0,1%. Isso nas pimentas. Nos pimentões, aí nós estamos falando de páprica doce, né, a concentração de capsaicina é de 0,05%. Então é uma 0,005%. Então é uma concentração bem menor do que a concentração das pimentas. E é por esse motivo, que a gente consegue consumir quantidades muito maiores de pimentão do que quantidades de pimenta. E a utilização da páprica, ela é basicamente na culinária. Bem, o pimentão, ele configura aí entre as 10 hortaliças mais importantes do país, né, e no mundo, né, ocupando aí a 8ª posição, ficando atrás somente da batata, do tomate, da melancia, da cebola, do repolho, do pepino e da berinjela. Então, nós podemos dizer que o pimentão é a 8ª hortaliça mais importante no mundo, né? E são produzidas quantidades muito significativas dessa hortaliça no mundo todo. O Brasil, ele nem se configura como um dos grandes produtores de pimentão no mundo, né? Então, a gente nem aparece nos principais rankings. Como a gente pode ver nesse gráfico, né, que são aquelas informações da tabela anterior, a China, né, detém quase a metade da produção de pimentão no mundo, depois a Indonésia e o México, que juntos respondem por quase 3/4 da produção de pimentão no mundo. Tá? Então o restante do mundo fica com 25% aproximadamente aí de produção de pimentão. Então são países que produzem muito e consomem muito na sua culinária. Então vocês já devem ter visto em propagandas, né? Por exemplo, o México, em propagandas de comida mexicana sempre tem uma pimenta assim do lado, porque há um hábito, né, de consumo bastante intenso de pimenta na culinária mexicana, da mesma forma na culinária da Indonésia e da China. E a China tem também o fato de ter uma superpopulação, né? Por isso essa alta demanda pelo produto. Bem, na América do Sul, o Brasil é o maior produtor de pimentão, né? Então, nós temos aí uma produção de aproximadamente 280 mil toneladas de pimentão, é bastante pimentão, e uma produtividade média de 23,3 toneladas por hectare.
Mas eu já chamo a atenção para vocês que isso daí é uma produtividade média. Existe uma variação muito grande de produtividades obtidas no Brasil em função da região. Então, a região sudeste é a região que tem as maiores produtividades, enquanto a região norte, nordeste, sul tem as menores produtividades. A região centro-oeste tem boas produtividades. E também há uma variação do sistema de cultivo. Então, em campo, as produtividades são muito menores do que em casa de vegetação. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas enquanto em casa de vegetação as produtividades podem chegar até 100, 110, 130 ou mais toneladas por hectare, em campo, né, geralmente a gente observa aí produtividades de 10, 15, 20, 25, 30 toneladas no máximo. Então, por isso esse valor aí é um valor de produtividade média, levando em consideração o país todo e todos os sistemas de produção, seja em campo, seja em casa de vegetação. E se nós pegarmos, né, de uma forma grosseira e fizermos uma razão, né, a divisão da quantidade de pimentão produzida no Brasil pela quantidade de pessoas no Brasil, a gente chega a um consumo de somente 1,6 quilos de pimentão por habitante por ano. Tá? Então é uma quantidade relativamente pequena frente a outros. Bem, no Brasil, né, são produzidos, como eu falei para vocês, cerca de 12 mil hectares. Né? Os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo são os principais produtores. Tá? O Distrito Federal tem uma certa produção, né, de pimentão, que abastece tanto a região centro-oeste quanto a região norte. Então, é levado, né, por avião muito pimentão produzido ali no Distrito Federal para a região norte, onde eles têm uma dificuldade maior de produção de pimentão. Bem, falando um pouco da produção do pimentão, nós precisamos, de certa forma, entender que a produção de pimentão ela se subdivide em dois métodos ou duas formas de produção totalmente distintas. O manejo das plantas vai ser totalmente distinto. Quando o cultivo é feito em campo, é feito um manejo, e quando é feito em casa de vegetação, é feito um manejo totalmente diferente. Logicamente, quando produzido em casa de vegetação, o pimentão ele tem uma qualidade maior, né, do que o pimentão produzido em campo e, consequentemente, o custo de produção para isso é maior e o preço pago pelo produto de casa de vegetação também é maior em relação ao preço pago pelo produto produzido no campo. Mas a produção de pimentão em campo, ela acontece principalmente nos estados, né, do sul até os estados do Nordeste. Então, a produção de pimentão em campo, ela meio que abrange toda a região leste do país. Porém, a gente precisa já fazer uma outra chamada aí para vocês, de que o pimentão produzido em campo é aquele pimentão de coloração verde. Os frutos são colhidos ainda imaturos. Então vocês já devem ter observado no supermercado que existem pimentões verdes e pimentões coloridos. Os coloridos eles podem ser amarelo e vermelho, né? Amarelo ou vermelho, né? Que são os mais comuns. Mas nós temos outras cores de pimentão. Nós temos pimentões alaranjados, roxos, creme, dentre outros. Então, o pimentão de campo é sempre o pimentão para ser colhido na forma imatura, ou seja, ainda verde. É o pimentão mais barato que nós vamos encontrar no mercado e o produtor vai ser remunerado,
né, com um valor menor em relação ao pimentão vermelho ou pimentão amarelo, né, os pimentões coloridos de forma geral. Já os pimentões coloridos, eles são produzidos em regiões mais ricas do Brasil, né, onde se paga mais por isso. Então, na região sul, né, no estado do Paraná, no Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, em São Paulo, tem uma grande produção de pimentão colorido ali próximo à cidade de São Paulo, e aí o pimentão que chega para a gente, muitas vezes aqui na cidade de Uberaba, vem de São Paulo, ou vem de determinadas regiões aqui do estado de Minas Gerais. Mas basicamente, a produção de pimentão colorido, ela se dá em 4 estados, né? E essa produção ela é sempre feita em casa de vegetação. Então o produtor ele precisa de uma estufa, de uma casa de vegetação para fazer esse cultivo do pimentão colorido, que é um pimentão que vai ser produzido sobre um controle maior, um rigor maior das condições ambientais e, consequentemente, vai apresentar uma qualidade de frutos bem maior e, por consequência, vai custar mais caro ao consumidor. Falando então sobre o preço do pimentão, esses valores aqui eles estão um pouco defasados, né? Mas o preço do pimentão ele tem uma certa variação ao longo do ano, né? Sendo que há alguns picos de preço. Então, em fevereiro e março há um pico de preço por conta das chuvas que acontecem durante o verão. Então, é um pico de entre safra. E depois, de final de julho até meados de setembro, finados de setembro, é um outro pico, porque o período que antecede a julho, né, é um período, então os meses de maio, junho, são meses de temperaturas muito baixas, ou mais baixas, né, porque ultimamente a gente não tem temperaturas muito baixas, então é um período de temperaturas mais baixas, e nós vamos ver depois que temperaturas mais baixas, ou seja, o inverno, ele limita um pouco o crescimento da cultura do pimentão. Não que ele para de crescer, mas ele cresce em uma velocidade muito menor, então a produção de frutos ela é menor também, fazendo com que tenha uma certa falta de produto no mercado, e aí os preços podem subir ao final de julho, agosto e no mês de setembro. Bem, dando continuidade então, nós vamos ver algumas características morfológicas da planta de pimentão. Então aqui é só um esquema, né, das fases da cultura do pimentão, então desde a semeadura, a germinação, a emergência, o surgimento das folhas codiledonares, o surgimento das folhas verdadeiras, né? Uma planta aí com 4 folhas verdadeiras, uma planta quando ela está iniciando aí com 9 folhas verdadeiras, né? Visíveis, porque depois vocês vão ver que a planta do pimentão ela sempre tem números pares, né, de folhas. Então aí são 9 folhas que a gente consegue contar nessa planta. Então tem uma folha que está ali pequenininha. Ocorre então quando a planta está entre 8 ou 10 folhas, essa planta ela vai bifurcar, né? Então ela vai deixar de ter uma haste só para ter 2 hastes. Na próxima aula nós vamos ver isso e como nós vamos manejar essas hastes. A partir de então, a planta vai sempre bifurcando. Cada uma das suas hastes, ela vai dando 2 hastes. E aí nós dizemos que ela está elongando, ou seja, ela está crescendo, né? Então, ela vai tendo o seu engrossamento, né, das suas estruturas, do seu caule, o enchimento dos frutos que vão surgindo, até a gente iniciar a colheita desses frutos. Mas nós vamos ver isso cada uma dessas etapas com bastante detalhes ao longo das aulas. Aqui, só para vocês terem ideia como que é uma planta de pimentão, para quem nunca viu uma planta de pimentão,
eu coloquei essa foto para vocês terem ideia da arquitetura da planta, né? Então, essa planta aqui é uma planta em início de colheita, é uma planta jovem ainda, ela pode ficar ainda bastante tempo. Para vocês terem ideia, uma planta de pimentão, ela pode ser conduzida, né, e produzidas até 2 metros, 2,20 m de altura, até o que a gente consegue alcançar essa planta em altura para a produção, né? Quanto a gente consegue manejar em altura. Então, essa daqui é uma planta que está em torno aí de uns 90 centímetros, mas ela pode, se for manejada, tá? Porque em campo, quando não é manejada, ela fica com um tamanho menor. Mas se manejada, ela pode aumentar bastante a altura. Mas vamos ver então as partes da planta pimentão. Então, no geral, quando a planta não é conduzida na vertical, quando não é feito o manejo e o tutoramento da planta, essa planta ela fica com uma altura de 50 a 80 centímetros. Então a gente diz que a planta de pimentão ela é uma planta arbustiva, se nós não fizermos nenhuma medida de controle do seu crescimento. Assim como nós vimos na cultura do tomate, a cultura do pimentão ela é uma cultura anual, cultivada como anual. Mas se a gente for manejando, né, tutorando essa cultura, manejando praga, manejando doença, fazendo um controle da nutrição da planta, ela pode se comportar como uma planta perene. Então a gente pode produzir pimentão até, né, aqui no Brasil em 2 metros, 2,20 m, mas em outros países até alturas maiores, tá? Porque a planta ela continua produzindo normalmente. E o sistema radicular do pimentão, tá? Ele pode chegar até 1 metro de profundidade. E uma das coisas que nós fazemos para pimentão, para ser produzido em casa de vegetação, às vezes é a enxertia do pimentão. Existe porta-enxertos com sistemas radiculares bastante vigorosos, que faz com que a planta consiga explorar ainda mais o solo. As folhas do pimentão são folhas lanceoladas, né, ou ovaladas. Então aqui nós podemos ver nessa imagem uma folha um pouco mais lanceolada e uma folha um pouco mais ovalada. E essas folhas têm um pecíolo que tem uma variação de comprimento. Então nós temos cultivares com pecíolo um pouco mais longo, cultivares com pecíolo um pouco mais curto. A flor do pimentão, ela tem um pedúnculo de 10 a 20 milímetros, né? Um cálice de 5 a 8 sépalas, que é aquela parte verdinha, né, da flor. A corola de 5 a 8 pétalas, né? A corola das flores de pimentão, ela geralmente é de coloração esbranquiçada ou creme. Um androceu de 5 a 8 estames e um gineceu de 2 a 4 carpelos, né? E em função do número de carpelos, nós vamos ter o formato do fruto, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, quando o gineceu tem apenas 2 carpelos, o fruto ele é mais comprido, ele só vai ter 2 cavidades. Então, são aqueles frutos mais compridos. Quando os frutos tendem a ter 3 ou 4 carpelos, são frutos que, quando ele tem 4 carpelos, ele já vai atingindo o formato de um formato mais quadrado, tá? Ou pelo menos retangular quando ele tem 3 carpelos. Então aqui é um esquema de uma flor, então a gente pode observar os estames, né? O gineceu, as pétalas, nesse caso aqui, olha só, contem, são 5 pétalas, né? De coloração, podemos se dizer branca ou creme esbranquiçada. E, inclusive, nessa foto, as fotos abaixo, aí de baixo, a gente consegue ver o grão de pólen sendo disperso das anteras. E aí, né, aqui a gente pode observar um fruto, né, recém-pego, ou então, podemos dizer, um gineceu recém
polinizado e fertilizado. Esse fruto aqui, muito provavelmente, vai haver o pegamento. Bem, o pimentão, ele é tido hoje como uma cultura, né, uma planta autógama, mas nem sempre foi assim. Assim como o tomateiro, o pimentão ele tem passado por adaptações, né, no melhoramento, na seleção e no melhoramento, de forma a se tornar uma planta autógama. No passado, né, não muito distante, as variedades de frutos grandes, elas tinham os estigmas acima das anteras. Então, havia uma predominância da alogamia, mas os melhoristas têm encurtado cada vez mais o estigma para que ele fique abaixo das anteras para promover a autogamia, né? Então, não depender de um agente polinizador. Já as variedades de frutos menores, de frutos mais globosos, elas têm o estigma sob as anteras, então já naturalmente são plantas autógamas. Mas no geral, hoje nós podemos dizer que a cultura do pimentão é uma cultura autógama. Tá? E como vocês podem ver aí pelas literaturas, né, a alogamia ela é variável, né, e antigamente eram relatadas alogamias relativamente mais altas. Então, em 1971 até 46%, em 74 até 24%, em 93 de 8 a 10%. Hoje as variedades no mercado não chegam nem a 5% de alogamia, né? Então a gente não tem que se preocupar tanto com agente polinizador ou praticamente não se preocupar com depender de insetos para fazer a polinização, visto que a autogamia ela já é suficiente para promover a polinização das flores. Logicamente, tem que haver um mínimo de movimentação dessas plantas, né, para que o grão de pólen saia das anteras e caia nos estigmas. Então, tem que ter pelo menos um pouco de vento ou movimentação das plantas durante o dia para ter essa movimentação dos grãos de pólen. Bem, os frutos de pimentão, eles têm uma variação, né, com relação ao formato, a coloração, nós já falamos, então tem frutos de várias colorações, e quanto ao sabor, né? Geralmente os frutos de pimentão são frutos de sabor suave. Algumas indústrias produzem pimentões pungentes, ou seja, pimentões que foram desenvolvidos exclusivamente para a indústria para a produção de páprica picante. Por quê? O rendimento de polpa, né, de extração de polpa de um pimentão é muito maior do que uma pimenta. Os melhoristas, né, a pungência ela é coordenada por um gene dominante. Então é muito fácil para os melhoristas, né, produzirem um híbrido que seja de frutos grandes e com frutos pungentes, tá? Mas isso, lembrando que é só cultivares que determinadas indústrias produzem. No mercado não há cultivares de pimentão pungente, ou seja, de pimentão ardido. Todos são de sabor suave. Então aqui é uma foto, né, mostrando uma certa variabilidade com relação a cor e formato dos frutos, tá? Nós vamos falar mais deles. Então a gente pode observar que existem, olha essa primeira foto de cima e a foto do meio. Pimentão amarelo, pimentão roxo, pimentão verde, um pimentão que chega a ser quase preto, né? Também conhecido como pimentão azul, mas ele tem uma coloração quase preto. Um pimentão laranja, um pimentão creme, um outro que é entre o creme e o verde, que é chamado de ivory. Então são várias as cores dos frutos de pimentão e das pimentas também. Aqui nessa imagem nós podemos observar os tipos, né, de formatos de fruto. Então nessa primeira imagem, onde nós estamos vendo um fruto de formato
de coloração verde é um fruto que tem um formato mais comprido, né? Com uma ponta, a região apical do fruto, ela é mais fina, mais afilada. Então, esse tipo de fruto é chamado de fruto do tipo cascadura ou do tipo lamuio, tá? São os dois nomes dados para esses frutos mais compridos. Mas o nome mais usual e que o CEAGESP utiliza para classificação de pimentão é o pimentão cascadura, porque uma das primeiras cultivares que surgiu no Brasil de pimentão, que foi melhorada aqui no Brasil, no Instituto Agronômico de Campinas e na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, foi desenvolvido o pimentão cascadura. Então esse pimentão passou a ser tão plantado que os outros pimentões que vieram depois levavam esse nome. É do tipo cascadura, é do tipo cascadura. E acabou ficando pimentão cascadura. Então hoje a gente tem outras cultivares de pimentão, que nós vamos ver daqui a pouco, mas que são chamadas de tipo cascadura, ou seja, são pimentões verdes com um formato mais comprido e a ponta mais fina. Né? A ponta, ou seja, a região apical é mais fina do que a região basal. Um outro tipo de pimentão é o tipo quadrado, que é essa figura do meio, ou pimentão bloque, tá? Que são o comprimento e o diâmetro desse fruto é quase que o mesmo, e os pimentões do tipo retangular, que geralmente são pimentões com 3 lóculos, ou seja, né, havia 3 carpelas, e que são frutos compridos, né, relativamente grandes, só que sem a característica da região apical ser mais fina. Então ele tem quase que o mesmo diâmetro no fruto todo, tanto na parte basal quanto na parte apical do fruto.